Alfred Hitchcock é um dos maiores diretores de todos os tempos, e existem vários motivos para se falar sobre isso. Além do grande sucesso que ele alcançou virando o mestre do suspense, o diretor não só foi um sucesso de público, como também foi respeitado por muitos críticos importantes da carreira do cinema como um grande autor. Isso porque ele tinha um domínio muito grande da linguagem cinematográfica. Ele sabia exatamente como construir uma experiência para o público e era exatamente isso que ele buscava. Ainda que ele tenha se especializado no suspense, no horror, o diretor estava sempre experimentando, e é isso que vocês vão perceber com os filmes que eu trouxe para o vídeo de hoje. Esse é um diretor muito interessante para todo mundo que quer aprender mais sobre cinema e sobre sua linguagem. Isso porque ele começou sua carreira no cinema mudo, passou para o cinema falado em preto e branco e depois foi para o cinema em cores. Então, de certa forma, é um diretor que evoluiu junto com o cinema e também ajudou, é claro, a linguagem a evoluir. E no vídeo de hoje eu vou recomendar para vocês 10 dos seus filmes, ainda que no título vocês estejam vendo o do melhor ao pior, que eu sei que vocês gostam muito dessa série aqui no canal. Eu quero sempre lembrar que a ideia aqui do vídeo não é falar do pior filme de um gênio e do melhor filme de um gênio, né? São os 10 filmes que eu considero serem os melhores aí em toda a sua filmografia, e é claro que tem muitos outros filmes fantásticos que ainda ficaram de fora, que vocês vão poder ver numa próxima lista se vocês tiverem interesse que eu continue falando sobre Alfred Hitchcock, esse diretor fenomenal. Nós vamos começar falando sobre o filme Os Pássaros, de 1963. Os Pássaros é um filme que consegue construir o suspense de uma forma brutal para o público. Essa é uma obra que mostra como o Hitchcock consegue construir a antecipação para o público, dando informações primeiro para nós e depois mostrando os personagens reagindo a tudo à sua volta. Esse filme conta a bizarra história de uma ilha pacata que é completamente atacada por pássaros. Esses bichinhos que parecem inofensivos na mão do Alfred Hitchcock acabam virando armas letais. O design de som desse filme é particularmente agonizante. Esse filme ele é levado até um limite que é absurdo, e eu me lembro muito bem da primeira vez em que eu assisti e saí completamente desconcertado dessa obra, ainda que vocês possam olhar as imagens e pensarem que os efeitos especiais não estão dando tão certo, afinal de contas os efeitos especiais evoluíram ao longo do tempo, mas esse é um filme que brinca muito bem com a natureza, atacando os seres humanos, é muito agonizante, e na mão do Hitchcock ele é simplesmente brilhante. Assistam Os Pássaros. O próximo filme que eu quero falar para vocês é o Pacto Sinistro, de 1951. Esse filme conta a história de dois homens que não se conhecem, se encontram no trem e um deles propõe um plano perfeito de assassinato, onde os dois resolveriam os problemas um do outro, cometendo homicídios e sem deixar pistas, deixando a polícia completamente perdida. É claro que essa proposta só poderia vir de um maníaco, e é isso que o protagonista pensa a priori. O problema é que esse maníaco cumpre a sua parte e depois espera que o protagonista faça a dele. Esse filme começa desde o começo criando um paralelo entre esses dois homens que se encontram de forma casual e depois acabam destruindo a vida um do outro. É um filme que também, é claro, constrói essa tensão muito grande, mas talvez o grande triunfo desse filme seja colocar o público na posição de voyeurs em relação a essa história toda. Nós nos relacionamos praticamente da mesma forma com todos os personagens aqui dentro desse filme, então Pacto Sinistro é um filme que vale muito a pena ser assistido. O próximo filme é o Intriga Internacional, que também brinca com algo que o diretor explorou bastante. O Alfred Hitchcock gostava bastante de brincar com filmes de espionagem, filmes policiais, filmes investigativos. E em Intriga Internacional, ele constrói a clássica história de um homem comum que é confundido com alguém especial, alguém fora da casinha, e essa pessoa comum é levada para uma grande aventura. Essa talvez seja uma das fórmulas que Hollywood mais gostou de usar e que nas mãos do Alfred Hitchcock foi para outro nível. E o que é interessante ao ler o livro Hitchcock Truffaut é o quão pragmático o Hitchcock era em relação às gravações. Ele se preparava muito antes de ir para o set, ele dava sempre muita atenção para o roteiro. E antes mesmo de ir para o set, ele já tinha o design de todas aquelas imagens. E o Hitchcock foi um diretor que trabalhou tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos ele fez muitos filmes com um bom orçamento para realizar as obras. E o que ele faz em Intriga Internacional é construir uma excelente história de espionagem com momentos marcantes e com aquele tipo de narrativa que te faz ficar completamente preso à jornada daquele protagonista.
próximo filme que eu quero recomendar para vocês é o Festim Diabólico. Esse é talvez o filme que mais demonstre o quanto o diretor gostava de experimentar a linguagem cinematográfica. Festim Diabólico é um filme que foi projetado para parecer uma obra sem corte algum, um filme inteiro em plano sequência. É claro que existem alguns truques de transição e de corte, mas é um filme que de fato a transformação do enquadramento é realizada através do movimento e aproximação dos objetos e também, é claro, da movimentação dos atores. Então é um exercício muito forte de mise-en-scène do diretor e que mostra o quanto ele estava interessado em entender as possibilidades. Ainda que ele não necessariamente tenha ficado completamente apaixonado pelo resultado final, nós estamos aqui acompanhando um diretor experimentando no mais alto nível possível, com grandes atores, com um estúdio, e esse filme ele é muito interessante para vocês conseguirem perceber esse desejo do diretor e o seu domínio sobre a direção. É realmente brilhante o que ele faz aqui em Festim Diabólico e também a jornada que acontece para o público, porque além do exercício que ele realiza, nós começamos o filme vendo dois personagens cometendo um assassinato e depois nós passamos o filme inteiro sabendo dessa informação, sabendo onde está o corpo e vendo todas aquelas pessoas se relacionando com o espaço, o que gera aquela tensão que o Hitchcock adorava criar para o público. O próximo filme que eu quero passar aqui para vocês é o A Sombra de uma Dúvida, de 1943. Uma das coisas que sempre está presente nos filmes do Hitchcock é a relação familiar em contraponto com o gênero, em contraponto com aqueles personagens diferentes, muitas vezes malignos, que vêm de outro lugar. Aqui nós temos uma família tranquila recebendo um convidado, e esse convidado, que é um tio, irmão da matriarca da casa, ele nada mais é do que um assassino, e nós vamos descobrindo isso aos poucos. E o mais interessante é o como esse filme trabalha o ponto de vista da protagonista, que é a sobrinha desse tio, que tem uma grande admiração por esse homem e que vai descobrindo quem ele realmente é. Essa relação vai ficando cada vez mais potente, cada vez mais intensa, e nós, o público, é claro, vamos descobrindo cada vez mais sobre esse universo. Então, o Hitchcock, ele sabia muito bem como transformar os ambientes tranquilos de uma família. Talvez essa seja uma das maiores pesquisas do diretor, essa quebra total da sensação de segurança que as personagens teriam. O próximo filme é o Interlúdio, de 1946. Esse filme que, inclusive, em uma boa parte da obra, se passa no Brasil, no Rio de Janeiro. É mais um filme de espionagem, mais um filme de investigação, onde uma personagem, ela precisa ajudar a polícia e também se infiltrar em uma estranha cúpula ali de bandidos. Eu adoro como esse filme constrói essa tensão, vai dando as informações para o público. Nós não ficamos com os heróis o tempo todo. Em determinado momento o diretor muda a posição em que ficamos e as informações que recebemos. O Hitchcock era um diretor que sabia muito bem como trabalhar isso, porque existem sempre três possibilidades: ou nós sabemos a mesma coisa que as personagens, ou sabemos mais do que elas, ou sabemos menos do que elas. E essas três possibilidades são ferramentas muito grandes para transformar realmente a experiência do público. E o diretor sabia disso, e ele faz isso muito bem aqui em Interlúdio. É um dos meus filmes favoritos do diretor e eu recomendo muito para vocês. O próximo é Disque M para Matar, de 1954. Essa foi uma das melhores experiências que eu já tive assistindo a um filme do Alfred Hitchcock. No seu livro, ele fala que tinha interesse até mesmo em fazer um filme que se passasse totalmente dentro de uma cabine. Isso porque ele acreditava que com o cinema era possível criar emoção com qualquer espaço, com qualquer situação. Era tudo uma questão de conseguir criar essas imagens e, é claro, a ordem em que você oferece isso para o público. Em Disque M para Matar, nós passamos praticamente o filme inteiro dentro de um apartamento. E é nesse apartamento que nós descobrimos um personagem está tramando a morte da sua esposa. Ele é uma pessoa perfeccionista, detalhista, que se organizou durante meses e meses e meses para executar o seu plano e sair ileso dessa situação. E ele quer matar a sua esposa justamente por descobrir que ela está tendo um caso com outro homem. Como o Hitchcock constrói esse filme, os diálogos desse filme e onde a câmera está em determinados momentos é brilhante. A primeira parte inteira do filme é basicamente o plano desse homem sendo contado para um personagem, logo para o público.
e eu me envolvi completamente em como ele conseguiu construir isso. Escrever um filme que se passa em apenas uma locação é muito complexo, é difícil também, porque nós, o público, estamos acostumados com as mudanças de locação, mas é claro que na mão de um mestre as coisas simplesmente não caem na mesmice. O diretor sabe o que está fazendo e esse filme é brilhante, eu recomendo para todas as pessoas. O próximo filme talvez seja o mais conhecido da carreira inteira do diretor, até para pessoas que não assistiram os filmes dele. Eu estou falando, é claro, de Psicose, de 1960. Esse que tinha tudo para ser um projeto menor, um projeto que o diretor quis realizar com a equipe de televisão para poder filmar mais rápido. Ele não estava interessado em complexificar, ele queria experimentar algumas coisas e ele criou basicamente um dos filmes mais comentados de todos os tempos, não só pela cena do chuveiro, que é a cena mais famosa de todas, mas também pela quebra fortíssima que acontece no meio da narrativa dessa obra, que é estudada até hoje em aulas de roteiro, aulas de cinema, enfim. Psicose é um filme brilhante nesse aspecto e é curioso pensar que nem era para ser o maior projeto da carreira do diretor, mas acabou virando o filme mais lembrado. Também, é claro, pelo seu excelente marketing. O Alfred Hitchcock, ele estendia esse controle que ele tinha da linguagem e da manipulação das ideias para o marketing dos seus filmes e como se comunicava. Era um homem muito inteligente nesse sentido e ele trouxe essa inteligência com tudo para a Psicose, né? As pessoas iam à loucura assistindo esse filme e se você não assistiu ainda, eu recomendo bastante. Muitos dos filmes de horror que existem hoje, eles são filhos de Psicose. Então fica aqui a dica para você. O próximo filme que eu quero falar pra vocês é o Janela Indiscreta, de 1954. Esse que é o filme com o melhor roteiro, na minha opinião, do Alfred Hitchcock. É um filme sobre cinema e sobre essa questão do voyeurismo, né, de você conseguir criar recortes da vida olhando para determinadas janelas. A Janela Indiscreta conta a história de um fotógrafo que está machucado depois de uma lesão, depois de ter se arriscado, que passa o seu tempo olhando a vizinhança. O problema é que em determinado momento ele descobre que alguma coisa muito errada está acontecendo em uma daquelas casas e ele começa uma investigação particular para tentar entender o que está acontecendo. O roteiro desse filme é brilhante, como eu disse para vocês. O filme inteiro já estava no roteiro, ele já tinha construído toda a atmosfera da obra, para onde nós estaríamos olhando em determinados momentos, o que ele estava querendo transmitir com aquele filme. O James Stewart está maravilhoso nessa obra e, enfim, é um dos meus filmes favoritos do Alfred Hitchcock e eu recomendo para todo mundo que gosta de roteiro ler essa obra porque é fenomenal. E o último filme que nós vamos falar aqui é Um Corpo que Cai, o famoso Vertigo, que é um dos filmes mais experimentais na carreira do diretor e com certeza o filme mais amado por todos os outros diretores que amam o trabalho do Hitchcock. Isso porque aqui ele não só conseguiu construir uma excelente narrativa como já estava acostumado, como ele também experimenta em níveis que inspiraram muitos outros diretores. Talvez seja o filme mais autoral na carreira do diretor. É um filme que está sempre em muitas listas dos melhores filmes de todos os tempos. Algumas pessoas não gostam a priori porque sentem que o filme é muito estranho, mas é justamente dentro dessa estranheza que mora a genialidade da obra, né? Desse homem que se apaixona por uma mulher que acaba falecendo e que depois vê essa mulher que faleceu em outra mulher. É claro que tem toda uma trama por trás disso que eu falei aqui, mas o como Vertigo constrói, né, toda essa loucura do personagem, como constrói a relação dele com aquela mulher, a relação dele com o próprio trauma que ele desenvolve no começo do filme e a própria estética da obra. Eu tenho um quadro gigante desse filme na minha casa porque eu sou muito fã de Vertigo, acho que é uma aula de cinema e com certeza é o filme mais autoral ali do Alfred Hitchcock, onde ele se expõe bastante também, o que é muito interessante de se analisar. Quem sabe eu não faço um vídeo sobre esse filme em breve aqui no canal. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra no próximo vídeo.